aí galera, boa tarde. Vamos para mais uma aula de Direito para Concursos e hoje vamos falar sobre Direito Administrativo e mais especificamente sobre a organização da administração pública, que sempre é um tema que cai bastante em concursos públicos. Temos várias questões de 2018 já caindo nessa matéria, então vamos para algumas dicas e depois vamos resolver algumas questões. Vamos falar sobre a administração pública direta e indireta, que é justamente aquilo que está disciplinado no artigo 37 da Constituição Federal e também no Decreto-Lei 200 de 67. A primeira observação que a gente pode analisar é que a administração pública direta e indireta compõe esse rol maior que é a administração pública. A administração pública é um gênero que ele é subdividido em administração pública direta e administração pública indireta. A administração pública direta ela é formada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Todos eles são autônomos, ou seja, eles têm a capacidade de administrar a sua própria esfera de atuação e também pode legislar. Eles têm capacidade de criar leis, editar leis e atos normativos. Eles são diferentes, por exemplo, da República Federativa do Brasil, que é um ente, é o Estado-Maior brasileiro. A União, por exemplo, ela atua internamente. Ela representa o Brasil internamente nas suas relações. É o governo federal, por exemplo. A República Federativa do Brasil, por outro lado, é o Brasil sendo representado externamente perante outros estados soberanos. Então a União é um ente interno, assim como os estados, Distrito Federal e municípios. Todos eles são autônomos, diferente da República Federativa do Brasil, que é o ente maior, o Estado brasileiro como um todo, representado externamente. Lembrando que o presidente da República, ele tanto é o chefe da União, do governo federal, chefe de governo, como ele também é chefe de Estado, ele é chefe da República Federativa do Brasil como um todo, como um Estado brasileiro soberano. Além disso, galera, esses entes administrativos eles não podem se separar da União. Por exemplo, não pode um Estado querer se separar da União e criar um Estado independente. Como, por exemplo, o Rio Grande do Sul já tentou outros estados querer se separar da União. Isso é terminantemente proibido pela Constituição Federal, porque nós adotamos a forma federativa de Estado, que é justamente aquilo que a gente falou na aula de Direito Constitucional, na primeira aula. Os estados, Distrito Federal e município não têm um chamado direito de secessão. Eles não podem se separar da União, porque o Pacto Federativo do Brasil ele proíbe isso. Portanto, a nossa semelhança aqui é que todos os entes atuem conjuntamente. Não existe hierarquia, por exemplo, entre o presidente da República, o governador e o prefeito. É muito comum as pessoas terem dúvida disso no dia a dia. Por exemplo, o presidente da República ele não manda no governador e o governador não manda nos prefeitos. Cada um atua na sua esfera de competência. O que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro, por exemplo, na questão da intervenção federal, é justamente quando o Estado pediu ajuda à União e o governo federal enviou essa ajuda à União, aos Estados, mas intervendo na segurança pública. Ou seja, o Estado ele pediu ajuda justamente porque ele não tinha mais capacidade de intervir na segurança pública. Então a União assume o comando da segurança pública no Rio de Janeiro, limitando um pouco essa autonomia do Estado, para que possa o interesse público prevalecer, que no caso é a ordem pública e a segurança pública. E a administração pública indireta, que nós vamos falar daqui a pouco mais detalhes, é justamente a fase, ou seja, fundações públicas, autarquias, sociedade de economia mista e empresas públicas. E só mais um detalhe, antes da gente avançar para a administração pública indireta, é que na administração pública direta, nós temos os três poderes aqui se manifestando na União, nos Estados, no Distrito Federal e nos municípios. Na União, por exemplo, nós temos o Poder Legislativo da União, que é o Congresso Nacional, que se compõe de Câmara dos Deputados e Senado Federal. Nós temos o Poder Judiciário da União, que é formado pelos tribunais federais de todo o país. Nós temos também o Presidente da República, como falei, como chefe do Executivo da União, como chefe de governo federal. Nos Estados, nós temos a Assembleia Legislativa, que é o Poder Legislativo. Nós temos o governador, que é o poder executivo, e nós temos o poder judiciário, que é os tribunais de justiça. No Distrito Federal a mesma coisa, e nos municípios nós temos uma exceção, que é justamente, nós não temos poder judiciário nos municípios. Os juízes que atuam nos municípios, nas comarcas, eles pertencem ao Estado. Nos municípios nós só temos a Câmara Municipal dos Vereadores, e nós temos os prefeitos. Nós não temos aqui os juízes municipais, os juízes sempre pertencem aos estados, e quando é juiz federal, pertence à União. Bom, galera, continuando nosso estudo sobre a organização da administração pública, vamos ver alguns detalhes agora sobre a administração pública indireta, que é composto das autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas, a famosa fase.
Começando pela autarquia, a natureza jurídica dela é de pessoa jurídica de direito público, ou seja, todo o regime das autarquias está vinculado ao direito público, ou seja, seus bens são impenhoráveis, inalienáveis, tem que fazer concurso público, tem uma série vamos dizer assim, de deveres que a autarquia tem que cumprir. As outras pessoas jurídicas são de direito privado, como a fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública, porém elas têm um regime híbrido, ou seja, tanto direito público quanto privado, se eles tiverem algum serviço público sendo afetado. Por exemplo, quando a sociedade de economia mista ou a empresa pública presta serviços públicos para alguma área de atuação, por exemplo, eles também têm que fazer concurso público, têm que também se submeter ao direito público. Porém, se a sociedade de economia mista e as empresas públicas forem, por exemplo, forem intervir no domínio econômico, explorar a atividade econômica, aí será um regime somente de direito privado, exclusivamente direito privado e não direito público. Mas, via de regra, elas são de direito privado, perdão, com algumas limitações de direito público, como questão do concurso público, por exemplo. A autarquia também ela é criada diretamente por lei. Ou seja, a autarquia, o seu ato constitutivo é a própria lei. Quando a autarquia ela tem a lei editada, a lei publicada, ela já pode começar o seu funcionamento. Diferente das fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas, que além de serem autorizadas por lei, elas têm que registrar os seus atos constitutivos, seus estatutos ou contratos sociais na junta comercial. Então, além da autorização legal, autorização da lei, essas pessoas jurídicas aqui, essas três últimas, elas têm uma série de burocracia para poder funcionar. Diferente da autarquia, que ela é diretamente pela lei. A própria lei é o ato constitutivo da autarquia. Além disso, as autarquias elas fazem papel de atividade típica do poder público, típica de Estado. Por exemplo, as universidades públicas prestam educação, é um exemplo de atividade típica do Estado, prestação de serviços públicos. Já as fundações públicas, além da lei complementar até que define a sua atuação, ela pode participar de diversos tipos de atuação, não somente a atividade típica do Estado. Nós temos vários campos de atuação das fundações públicas. Um exemplo de autarquia que a gente pode citar são as universidades federais. As universidades federais são espécies de autarquia. Elas executam atividades típicas de Estado. A sociedade de economia mista também, um detalhe em relação a ela, é que o capital é 50% mais um do poder público, ou seja, a maioria do capital tem que ser público, embora admite-se uma parcela desse capital seja privado, mas a maioria tem que pertencer ao poder público, nem que seja da União, do Estado, do Distrito Federal ou municípios. Já as empresas públicas, elas têm um capital 100% público e podem admitir qualquer outra forma de societária que não a SA. A SA é exclusiva da Sociedade de Economia Mista. Como exemplos de fundações públicas, nós temos, por exemplo, a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, que ela atua nessa área indígena, ou seja, ela não visa o lucro, ela visa atuar em um campo específico, de conhecimento e para ajudar o interesse público. Outro exemplo de fundação pública, por exemplo, é o IBGE, que faz estatísticas para ajudar todo o poder público na atuação em diversos setores da sociedade. Então, a fundação pública ela não visa o lucro, ela visa atuar em algum campo de conhecimento que possa ajudar no interesse público. Já um exemplo de sociedade de economia mista, por exemplo, nós temos o Banco do Brasil, ou a Petrobras, que são empresas que têm um capital, como eu disse, de maioria público, mas tem um capital privado também, e também ela visa o lucro, ela visa rendimentos para si própria. Um exemplo de empresas públicas é, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, que é um banco público, que o capital é 100% público, mas ela pode ser feita de qualquer forma societária, não só a SA. Já o Banco do Brasil e outras sociedades de economia mista só podem ser de sociedades anônimas. Então, galera, basicamente são essas dicas aí para a prova, que são as principais. Nós temos várias questões de concurso que caem essas matérias, que caem esses detalhes. É só você gravar realmente essas pequenas diferenças entre elas, que você consegue acertar algumas questões de prova. E vamos resolver agora algumas questões que caíram em concurso agora em 2018. A primeira questão que eu coloquei no seu material aí, caiu na Codemig, assistente administrativo. Ele coloca assim: analisa a afirmativa a seguir. Integrando a administração pública com personalidade jurídica de direito público, é criada mediante descentralização administrativa por lei para a execução de atividade estatal típica. Assinar a alternativa que completa corretamente a lacuna anterior. Autarquia, empresa pública,
sociedade de economia mista ou secretaria de Estado. Como vimos, galera, das opções que a questão colocou, a única que apresenta atividade típica de Estado é justamente as autarquias, como exemplo das universidades públicas. Então o item correto aí é muito fácil, é o item A. A segunda questão diz assim: caiu em 2017 na Polícia Civil de Santa Catarina. Não constitui características da sociedade de economia mista. São criados por lei, por autorização de lei, item A. Item B, adotam a forma de sociedade anônima. Item C, são pessoas jurídicas de direito público. Item D, controle acionário pertencente ao poder público. Item E, tem como objetivo a exploração de atividade econômica ou a prestação de serviços públicos. Como eu falei, galera, a sociedade de economia mista é uma pessoa de direito privado que é autorizada por lei e o capital é de maioria público. Então, das opções que a questão coloca, o item incorreto é o item C, que ele fala que são pessoas jurídicas de direito público, quando na verdade elas são de direito privado e não de direito público. E a última questão para a gente finalizar essas dicas de hoje caiu no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, para o auditor de contas públicas, e diz assim: as entidades que integram a administração indireta incluem as autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, secretarias estaduais, autarquias e fundações privadas, autarquias, fundações e organizações sociais, serviços sociais autônomos e entidades paraestatais, empresas públicas, sociedade de economia mista e serviços sociais autônomos. Galera, o item correto aí é o item A, que ele fala que que se inclui na administração pública indireta as autarquias, empresas públicas e sociedade de economia mista, conforme a gente colocou aqui. Bom, galera, e para finalizar nosso estudo, queria deixar aí com vocês um versículo que está lá em Salmos 46:1, que diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, quando você estiver angustiado, desanimado, com os seus estudos ou com a sua vida em geral, com a sua situação que você está passando, lembre-se que Deus, Ele é o seu refúgio, a sua fortaleza, e que Ele não te abandona, mesmo nos momentos mais difíceis.